Boa noite! Ô, Glória! Vamos esperar um pouquinho até o pessoal ir entrando. Não, não é aí não. Eu sei onde é. Olha que bom. Boa noite, Greco. Boa noite, Mara. Dando um tempinho até o pessoal ir entrando. Que bom, né? Mais uma segunda, estamos aqui para poder aprendermos, né, mais um pouquinho, ouvirmos mais um pouquinho de cada convidado, né? Que como é bom, né? Como Deus é bom. Boa noite, Camila. Ei, Soraya. Olha, a Soraya um dia desse estava aqui pertinho, né? De Fortaleza, tava logo ali, né? Eu já vou hoje, eu acho que esse tema de hoje vai ser um grande aprendizado. Eu até falei que hoje eu não ia esperar muito, chamar logo a minha convidada, porque para que o tempo, né, dê bastante tempo para ela poder compartilhar, para que a gente possa aprender assim mais, né, dessa riqueza, né, que Deus tem para nós, né, através da palavra de Deus. Muito bom. Eu vou estar chamando aqui a Catarine para poder compartilhar um pouquinho, aprender um pouquinho com ela. Então tá chamando nossa convidada de hoje. Ei, Paula, boa noite. Ei! Uh! Você tem que chegar a sua câmera. Aê, ótimo! Chegando Olha que ainda. linda! Glória a Deus! Que bom! Ai, que alegria poder te ver, ainda que seja assim pela telinha. Glória a Deus! É, quero... Beleza. Ai, Catarine, para mim é um prazer tão grande poder estar aqui, né? Assim, poder ouvir um pouquinho do que Deus tem para falar através da sua vida. Ai, aprender um pouquinho mais. Sempre quando eu estou com a Catarina, eu sempre aprendo, gente. Ela sempre tem algo assim para repartir. É muito bom, é um aprendizado, assim, toda vez que eu estou com ela, e uma honra, né? Muito obrigada por você ter aceito esse convite, por você ter aceito esse desafio de estar aqui na live, compartilhando um pouquinho. Então, assim, desde já, muito obrigada. Ah, delícia, Mônica. Eu que agradeço, óbvio, que foi uma surpresa esse convite, que eu fiz um post lá no Instagram um tanto despretensiosa,
apesar de eu ter escrito que ia fazer uma live, mas assim, eu tenho uma semana de Instagram e eu achei que fosse demorar, se dependesse de mim, ia demorar mais. Aí veio esse convite, então, um mãozinho de Deus, assim, vai minha filha, eu vou botar alguém aí para te ajudar nisso. Então, aí aos pouquinhos também. Mas que bom que já deu certo, a gente fez um testezinho aqui mais cedo. E agora estou me sentindo à vontade aqui. Parece que realmente estou entendendo como funciona. Ai, amém. Glória a Deus. E Catarine, se apresenta aí um pouquinho, né? Gente, a live, eu sei que às vezes muitas pessoas não podem assistir, às vezes no momento, então ela fica gravada e depois fica disponível também no YouTube. Então, assim, qualquer coisa, né? Se alguém for entrar aí pela metade, alguma coisa assim, ou qualquer coisa, se não der, né? Às vezes você quer enviar para alguém, como sempre acontece. Então, vai estar disponível, vai estar gravada. E aí as pessoas vão poder assistir depois também. Então, assim, Catarine, se apresenta aí para nós. Quem é Catarine? Para o pessoal estar te conhecendo. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, né? Catarina, então, sou de Vitória, lá do Espírito Santo. Estou com os irmãos aí de Vitória, apesar de eu ser de Vitória, tem algum tempo que eu não moro tanto em Vitória por causa do trabalho. Então, bom, somos em 4 irmãos, sou a única filha e solteira dos 4. Meus pais moram também no Espírito Santo, a família toda de lá. E hoje eu estou aqui. Bom, tenho 5 sobrinhos maravilhosos, vamos falar de família, né? Mas eu estou aqui hoje morando em João Pessoa, na Paraíba, e trabalhando num hospital lá de campanha contra essa Covid-19. Então, já tenho um tempinho rodando aí esse Brasil e atualmente moro aqui em João Pessoa, atuando como fisioterapeuta lá no hospital. Assim, em suma, assim, meu momento é esse. Amém. Glória a Deus por isso, né? Pela sua disponibilidade também de estar assim no centro da vontade daquilo que Deus quer fazer, Catarine, porque a gente sabe que você está aí numa missão, né? Vamos colocar aí de saúde, mas nós sabemos também que é muito mais além, né? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, é muito mais além do que só uma pessoa que está trabalhando na saúde, né? Mas vai além, vai no espiritual isso também, né? E louva a Deus, né, por Deus estar te usando e você também permitir Deus te usar, assim. Então, glória a Deus por isso, né? E, Catarine, como que surgiu esse negócio aí, né? Igual a festa da trombeta é um dos assuntos, assim, que você tem para repartir. Eu já ouvi muitas outras coisas, assim, de você, mas como que surgiu, né, esse interesse aí por essa festa, por esses assuntos aí? Como que surgiu isso? Bom, acho que essa pergunta ela já nos coloca no assunto. Vamos aproveitar, né, Mônica? Essa live Isso. realmente é a pergunta que eu gostaria de começar falando. Introduzindo esse assunto, eu quero que seja um tempo onde o Senhor possa nos direcionar, o Senhor possa também conduzir, trazer revelações que possam trazer alegria, esperança ao Amém. nosso coração, porque eu sei que é Amém. assim que quando a gente começa a ver as coisas de Deus, talvez por algum tempo eu estudasse a palavra de Deus em busca de conhecimentos, mas a gente sabe depois que a vida de Deus, né, a vida do Cristo, da palavra, assim, isso é alimento para nós, né? Então, e tem muitas riquezas escondidas. Eu sou muito de um tempo para cá, tá compartilhando sobre essas riquezas escondidas que começaram, esse barulhinho, que começaram quando eu fui estudar um pouquinho do hebraico. E aí eu acho que a gente conhecendo a Bíblia hebraica um pouquinho mais, né, que é o que a gente chama do Antigo Testamento, é uma língua diferente do português, Mônica. E aí o hebraico é uma língua extremamente rica semanticamente. Na hora que a gente traduz para o português, a gente acaba perdendo algumas coisas, infelizmente. Catarina, em coisas essenciais, coisas que vão interferir no meu relacionamento, assim, na minha salvação? Não.
mas certamente algumas soberanias que ficam escondidas. Então, se a gente conhece, a gente dá uns suspiros a mais quando lê a palavra de Deus. Então, essa festa das trombetas, ela é uma das 7 festas que a gente fala, ou das 7 solenidades, e há um tempo eu descobri que essas festas, essas 7 festas, elas têm apesar de elas estarem lá na Torá, né, lá no livro de Levíticos, elas têm uma relação direta e tem tudo a ver conosco hoje, né, direto com a pessoa de Cristo e com a sua obra. Ô, Catarine, eu vou só tirar os comentários, gente. Hoje eu vou tirar os comentários para que, como assim, é um assunto bem assim, eu acho que enriquecedor. Eu vou tirar os comentários hoje para poder as pessoas também verem a Catarine, assim, se comunicar melhor. Eu acho que vai ser melhor, até para às vezes também a gente não se distrair um pouquinho, para a gente aprender bem, bem direitinho hoje. Eu vou estar tirando os comentários, tá bom, gente? Mas aí pode continuar, assim, Catarine. Ah, então, amei. Obrigada, Mônica. Realmente eu sei que tem algumas pessoas aí que a gente já conhecem, né? Gostam, sabem que a gente senta numa mesa para. Bom, eu falei, Mônica, bom, eu vou falar, e aí a hora que precisar você me interrompe aí, hein? Porque me dá um tempo e me dá essa oportunidade, né? Não falta coisas, riquezas para a gente compartilhar. Então, essa festa das trombetas, ela é uma dessas 7 festas. Bom, eu vou fazer uma exposição aqui nesse tempinho nosso, e você me avisa até um pouco antes, quando estiver acabando o nosso tempo, se eu não conseguir falar tudo que eu gostaria, mas eu faço um fechamento de alguma forma. Mas a primeira coisa que eu penso, assim, apesar de ser uma introdução, eu acho que é um background que é necessário, porque quando a gente vai falar do Antigo Testamento, talvez a gente tenha em mente, assim, mas qual a importância de ficar lendo o Antigo Testamento? Não sei se são todas as pessoas que realmente... nós somos uma igreja neotestamentária, né? A gente vive na Era da Graça, a gente veio depois de Jesus, e muita coisa, assim, eu acho que ficou esquecida. Claro que isso dá outro assunto, é uma história grande sobre como que a influência romana, pagã, realmente, e tantos movimentos assim que vieram ao longo da história, que tiraram essa parte da Bíblia que nós chamamos de Antigo Testamento, como se fosse ele todo uma coisa obsoleta, e não é. Então, assim, compartilhar sobre isso, quero respaldar falando isso, né? Não tem nada a ver com movimentos judaizantes, não é nada disso. A gente está falando da palavra de Deus. Então, assim, elas são coisas que estão na palavra de Deus, que estão no Antigo Testamento, que são estatutos perpétuos, que estão ali para revelar uma obra e a pessoa de Cristo, que Cristo já veio, mas ele vai voltar. Então, assim, as pessoas às vezes olham para a vinda de Cristo como se fosse uma coisa que já tornou todas as coisas plenas e agora importa só de Cristo para frente, né? Da vinda de Jesus para frente. Não, Cristo veio, mas ele volta. E essa volta de Jesus, ela está toda profetizada ainda na lei e nos profetas. Então, assim, é o que eu escolhi para falar dessa primeira parte, que é a questão da integralidade da palavra, essa primeira parte da introdução, a importância da integralidade da palavra, que eu pensava essa tarde. Quando Jesus ele ressuscitou, pensa que ele tinha acabado de ressuscitar. Ele estava andando com os discípulos a caminho de Emaús. Ele poderia ali, era o momento para ele, digamos que, começar um novo evangelho. Olha, agora eu ressuscitei, agora é o seguinte, é daqui para frente, tudo aquilo que estava escrito lá atrás, vocês esqueçam, aquelas coisas estranhas, a forma como que Deus tal, né? Que foi exatamente o que a gente fez, né? Esqueço, aquilo ali tudo não tem importância, não tem relevância, eu já vim, já morri, já ressuscitei, e Jesus podia começar ali um novo evangelho, tudo agora é tudo paz e amor. Mas não foi isso que ele fez. A palavra diz que enquanto depois de ter ressuscitado, ele está no caminho de Emaús, ele expõe aquelas pessoas, aqueles 2 discípulos, tudo o que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas acerca dele mesmo. Então, mesmo depois dele ter vindo e completado a sua obra, ele continua falando da lei, dos salmos e dos profetas. Isso mostra que existe uma coerência, uma história que vem da lei, dos salmos e dos profetas, que prepara o ambiente para essa vinda de Jesus
E é esse mesmo contexto da palavra de Deus, de lei, de salmos e profetas, que preparou o ambiente para a primeira vinda de Jesus, é o que prepara para a segunda vinda de Jesus. Então, tudo o que vai acontecer ainda, e nós aguardamos a vinda do Messias, de Mashiach, como falamos, aguardamos está em Salmos, está na lei, nos Salmos e nos profetas. Então, a primeira coisa, assim, para não, como vai ficar uma coisa um tanto pública, né, e a gente vai compartilhando, mas a gente não confunde isso, não tem a ver com o movimento judaizante, não tem a ver com voltar ao judaísmo, não é nada disso, tem a ver com a palavra de Deus, a integralidade da Amém. palavra. E isso está escrito, isso está tudo perpétuo, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. A segunda coisa, eu anotei aqui, é a construção histórica dos conceitos. Quando a gente fala da festa das trombetas, é claro que ao longo da palavra a gente vê muitas vezes a palavra trombetas, por sinal, às vezes a gente quer fazer um estudo. Catarina, como eu faço um estudo sobre isso? Busque palavras-chave. Aí você sabe que você quer estudar trombetas, então assim, vai lá na Bíblia ver quantas vezes a palavra aparece, onde ela aparece, em que contexto ela aparece. Então a gente também não tem esse hábito de estudar. Então eu percebo que muitas pessoas rejeitam o Antigo Testamento ou dizem que essas coisas não têm importância e relevância nenhuma, ou mesmo pouca importância. E sendo bem honesta aqui, né? Porque não entendem. Então elas têm medo, é uma coisa que elas, como elas não, é o desconhecido, então eu vou dizer para você que não é importante, melhor nem tocar nisso. Mas não é isso, a Bíblia, ela tem uma construção coerente de conceitos para que quando a gente chegar no Novo Testamento, a gente leia o Novo Testamento, que Jesus veio cumprir toda a lei, e na hora que a gente vê Jesus não como alguém que caiu de paraquedas em Mateus, né? A gente abre a Bíblia lá, Mateus, caiu de paraquedas, Jesus ali. Não. Para que a gente abra a Bíblia, olhe para Jesus e entenda que ele está cumprindo tudo o que foi falado acerca dele. Então, qual é a glória disso? É ver a soberania de Deus ao longo da história. Então, é um pouco sobre isso também que eu tenho compartilhado, essa exagerada soberania de Deus, porque foi exatamente assim que eu suspirei quando eu comecei a me aprofundar em algumas coisas, quando você fala assim, não, não é possível. E assim, é um exagero dessa soberania de Deus, que tem a ver com essa questão da festa das trombetas e das 7 solenidades, assim, que são assuntos ótimos também da gente falar, né? Como que Jesus veio, cumpriu a Páscoa, depois eu vou falar sobre isso. Mas o textinho para fechar esse segundo ponto da construção histórica dos conceitos é o seguinte, quando eu lembrei que eu gosto muito de falar sobre isso, quando a gente vê Jesus na cena da cruz, então a gente vê ele com uma coroa de espinhos e a gente fala assim, nossa, que morte cruel, essa morte romana, e que bastasse o homem, né, a pessoa morrer na cruz ali praticamente sem roupa, já naquela humilhação ainda bota uma coroa de espinhos e, né, uma morte de cruz. E a gente vê aquilo como um cenário assim um tanto cruel, mas aquilo talvez não traz entendimento e revelação. Se a gente conhecesse a construção histórica que está por trás disso, a gente leu Jesus com coroa de espinhos e a gente dá o suspiro. A gente entende que Deus preparou a história para a gente entender esse cenário. Então, por exemplo, quando... tirar aqui só o barulho também do meu celular. Quando a gente vê que não antes do Éden, vamos botar assim, a questão da coroa mesmo. Quando Davi mesmo, eu tenho até algumas referências, eu vou falando, como a gente está falando rápido aqui, mas eu falo e quem assistir de novo, eu anotei. Deixa eu ver se eu anotei mesmo, anotei. Quando a gente vê o texto de 2 Samuel, por exemplo, 2 Samuel, capítulo 12, 29. Vale a pena eu ir lendo aqui, olha só. Gente, presta atenção, assim, quem está assistindo, mesmo que você não esteja com a Bíblia ou anotando, você tirou esse tempo só para ir para ouvir, presta atenção nisso. Por que eu construí esse conceito antes? Para que quando eu falar da trombeta, você não fale assim, Catarina, você está forçando a barra. Você está inventando, não é possível. Não, a gente vai ver que existe uma coerência, que Deus faz isso com todos tantos assuntos, né? Reuniu, pois, Davi, segundo Samuel 12, 29. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. Olha, a Bíblia está falando isso para nós. Quem já me conhece aqui, eu vou falando rápido,
né? Por causa para a gente ganhar o tempo, mas eu falo muito da leitura lenta e cuidadosa. Que Deus, ele não desperdiça palavras, né? Tudo tem sentido. Então, assim, pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. Olha só, 2 Samuel 12, versículo 30. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. Aí ele vai continuar dizendo: amiga, você consegue, inclusive, tirar o seu microfone? O meu micro... tirar o seu. Um barulho de latido aí, talvez. Eu acho que não vou... Tipo assim, ele vai captar mesmo que eu tire do fone, porque eu coloquei para não captar, mas eu acho que mesmo assim... Vê aí. Peraí. Vamos lá. Ela latido de cachorro mesmo, que eu tô ouvindo? É isso mesmo. Tá bom, mas tranquilo, assim, bem. Bom, melhorou ou não? Bom, melhorou que ele, acho que ele parou de latir, mas tranquilo. Não, ele tá latindo ainda. Tá bom, acho que melhorou. No 2 Samuel 12:30 fala assim que Davi tirou a coroa do seu rei da cabeça, né? Tirou a coroa da cabeça do seu rei. Aí viu o peso da coroa e termina dizendo: e foi posta na cabeça de Davi. E a cidade levou muito grande despojo. Então, a gente lê um texto desse, entendeu o conceito histórico, claro que tem outros versículos, está em Crônicas também, está em Samuel. O que significa isso? Então, Davi pelejou contra uma cidade, tomou essa cidade, aí a coroa do rei perdedor foi colocada sobre a cabeça do rei vencedor. E Davi ainda levou os despojos. Então, assim, esse versículo fala exatamente o que aconteceu. A coroa do rei perdedor sobre a coroa do rei, né, sobre a cabeça do rei vencedor. Sabe que com a queda a terra passou a produzir espinhos. Então, assim, a maldição que veio sobre a terra, que caracterizou aquela queda do homem, né, a distância, essa separação do homem com Deus, a maldição que veio foi a terra produzir espinhos. E o Satanás, ele teve autoridade sobre a terra ali naquele momento, aquela maldição, né? E vamos, assim, dar uma fantasiada, talvez, mas não de forma insana, e nem... Mas, assim, aqueles espinhos passaram a ser a coroa de Satanás. E então, quando a gente vê Jesus a caminho da cruz, exatamente no momento da cruz, aquela coroa de espinhos na cabeça dele, a gente já vê essa cena. Aquela coroa de espinhos era a coroa de Satanás. E a coroa do rei perdedor sendo colocado na cabeça do vencedor, o qual guerreou, tomou de volta, agora ele tem toda a autoridade, me foi dada no céu e na terra. Jesus recupera esse território perdido, e mais do que isso, a palavra diz que ele despojou os principados e as potestades. Então, os despojos de Satanás éramos nós. E aí, com essa vitória na cruz, nós temos ali Jesus com aquela coroa de espinho, falando, é a coroa sobre a cabeça do rei vencedor, tomando esses despojos que somos nós, e resgatando de volta, tomou essa terra, essa cidade, né, esse território, esse mundo. Então, assim, você olhar, eu acho que, espero que quem está escutando tenha tido essa percepção de quão glorioso é essa construção histórica dos conceitos, para que a gente veja esses cenários no Novo Testamento e fale assim, é exagerado, não é? Essa soberania de Deus. Bom. Mas que faz todo sentido. Você explicando agora desde lá, entendeu? E aí é interessante, assim, sabe, Catarina, porque às vezes você fala, mas para o que tem a ver lá no Velho Testamento? Mas tem tantas passagens também na Bíblia que testifica a vinda de Jesus no Velho Testamento. Tipo assim, Jesus veio só no Novo Testamento, mas tanta palavra lá no Velho que testifica o Novo, né? Eu tô amando. Uau! Isso não sabia dessa da coroa, tremendo! E vou aproveitar o link que você falou algo também muito interessante, que a gente acha que o Novo Testamento explica o Velho, né? Que, ai meu Deus, esse Velho é difícil de entender e a gente lê o Novo e entende tudo. Na verdade, eu costumo dizer o contrário, gente. O Velho Testamento explica o Novo. Explica o Novo.
Porque se nós conhecemos toda essa parte que o Senhor construiu ao longo da história, na Torá, nos Salmos e nos Profetas, então a gente vai entender o Novo Testamento. Porque cá entre nós a gente não entende nada. Eu amo quando o apóstolo Paulo escreve assim, gente, eu não tenho necessidade de falar sobre essas coisas que vocês já sabem. Aí ele segue dizendo e a gente fala assim, meu Deus, a gente não sabe nada. A gente precisa realmente conhecer o que Paulo julgava que a gente conhecia, que era a lei, os escritos dos profetas, né? Então, assim, essa palavra toda é para nos incentivar nessa leitura, acompanhar essas soberanias. E, por último, nessa parte da introdução, a questão das riquezas escondidas, não tem como eu também não falar, para entrar nesse assunto das trombetas, como eu falei. Tudo isso construindo para quando a gente falar das trombetas, que aí eu separei só alguns versículos, não pensar assim, não é possível, não faz sentido, Catarina, você está aí, realmente eu converso com algumas pessoas assim que você está forçando a barra e tal. Não, peraí, gente, é porque eu não estou conseguindo falar tudo. Se você me der 10 minutos, ou 15, 20 minutos, eu vou falar, vou atropelar algumas coisas, mas assim, com um tempo um pouco maior, aí eu vou construir, peraí, mas a palavra de Deus, a gente não foi ensinado, eu acho, Mônica, também, a ler a palavra de Deus, isso é verdade. Eu tive que aprender depois de muito, muito tempo que coisas que eu não fui ensinada. Então, assim, como ler a palavra de Deus, até como eu falei no início, assim, não desprezando nenhuma vírgula. E desde o início, ela é como se fosse uma barra de ouro. Ela é uma barra de ouro, vale muito mais, né? Mas assim, por toda preciosa. Então, e por toda integral, completa, né? Então, aí a questão das riquezas escondidas. Então, a primeira coisa que estou falando aqui, quem está acompanhando, é a integralidade da palavra, ela é integralmente preciosa. A construção histórica dos conceitos, tem coisas que nós precisamos ler, conhecer, para saber por que Jesus molha o pão no vinho e dá para de tal, porque tudo isso são coisinhas que tem, né? Como eu falei da coroa de espinhos, tem isso no Velho Testamento, que a gente vai entender um pouco mais a glória de todas essas coisas. E a terceira coisa seriam essas riquezas escondidas. Então, assim, a primeira coisa que eu botei aqui, que é essa coisa de falar por parábolas. Jesus também falava muito por parábolas. A gente sabe que tem cerca de 40 parábolas, por exemplo, no Novo Testamento, só que Jesus fala. E a gente fala, Jesus tirou da cabeça dele de falar em parábolas? Será que é porque era um costume do povo? Não, porque no Antigo Testamento, Deus falava em parábolas. Então, você vê que Jesus ele vem para revelar mesmo a exata expressão de Da Deus. glória de Deus. Ele é exatamente a imagem dessa glória. Então, deixa eu ver se eu anotei o versículo, isso. Salmo 78, versículo 1, ele vai dizer assim, no Salmo 78, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então, algumas pessoas também ficam um pouco assim, mas por que a palavra de Deus não é tão fácil de entender ou tão clara? Bom, o que eu costumo dizer, existem coisas que são fáceis de entender, riquezas que nós chamamos de superficiais. Canaã é uma terra que mana leite e mel, mas ela também é uma terra de cujos montes você cava ou cobre. Ela tem riquezas profundas. Então, mas não gosto disso, não. Eu achei que o Espírito Santo me ajudava a entender a Bíblia e eu não precisava desse negócio. Não, por que eu não entendo? Quando eu leio, você entende e tal. Então, assim, eu vou falando assim porque eu já ouvi tantas coisas, né, compartilhando por aí. Mas, assim, existem riquezas escondidas. Quando nós olhamos para o nosso próprio planetinha, Terra, aqui, nosso planeta, a gente vê que para você extrair, por exemplo, pedras preciosas, o ouro, o diamante, até o petróleo, nós temos que cavar. E nós temos que cavar profundo. E as coisas de Deus também são assim. As riquezas, aquelas coisas valiosas, elas estão escondidas. E aí o versículo que eu amo, né, que está lá em Provérbios 25, a glória de Deus é esconder as coisas. E a glória dos reis é esquadrinhá-las. Então existe na palavra de Deus esse nível também de revelação, que já são os mistérios, segredos, é a melhor palavra, esses segredos que o Senhor revela aos íntimos, não é isso? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, ou os segredos, né, do Senhor, para aqueles que o temem e tal. Então,
existe esse nível profundo de riquezas que aqueles que estão dispostos a cavar, vai gastar um pouco mais de tempo, um pouco mais de energia, mas eles vão encontrar essas riquezas. Então, também tem a ver com essa festa das trombetas. Se você entender a festa das trombetas de uma forma superficial, ela foi uma festa que foi celebrada pelo povo, e ano após ano você tem um dia, que eu vou explicar sobre ela, e tá bom, e é só isso. Mas então vamos cavar um pouquinho, vamos ver o que Deus escondeu nela, que foi o tema da nossa, né, nosso tempinho aqui. Então, o que ela esconde? Por isso esse termo, né? Por que ela esconde? Que tem muito a ver com esse terceiro tópico que eu falei, das riquezas escondidas. Então, também quem me ouve já sabe esse versículo de cor, né? Lembrai-vos das coisas passadas, Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. Então, ele é um Deus que desde o princípio ele anuncia o que vai acontecer. O que isso significa? Significa que existe algo cíclico, algo que aconteceu lá atrás, mas Deus colocou de uma forma desenhada e que vai nos mostrar que aquele cenário que aconteceu lá atrás vai nos indicar que aponta para alguma realidade lá na frente. Então, eu sou Deus e não há outro. Desde o princípio, eu já anuncio o que vai acontecer. Então, dentro disso, o texto das trombetas está em Levítico, capítulo 23. Ali, esse capítulo, o capítulo entrando assim agora nas trombetas, o capítulo clássico que fala das 7 solenidades, e uma delas é a festa das trombetas. Ali, a gente vê só o Senhor dizendo assim, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao 1º mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas e santa convocação. Esse versículo, Levítico 23. No resto do capítulo, a gente tem as outras solenidades. Então, uma vez no ano, você tem um dia, Yom, essa palavra no hebraico, dia, Yom Teruah. Teruah, essa palavra trombeta, que também significa, o chifre do carneiro, que também pode ser grito. Então, essa Yom Teruah, esse dia da trombeta, é uma solenidade. Será que aquele meu grito, que todo mundo conhece, é esse? É um grito profético. Olha, com certeza. Então, uma vez no ano, existe essa festa chamada Yom Teruah, essa festa das trombetas. E por que ela esconde alguma coisa? Qual é a evidência que a gente tem disso? É que ela está juntinho de outras 6 festas que também escondem alguma coisa. Então, se as outras escondem alguma coisa, ela também esconde. Então, são 7 festas. A gente tem na ordem Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes. Depois, trombetas, expiação e a festa dos tabernáculos, ou das cabanas. O que aconteceu é que, quando a gente lê esse texto do capítulo 23 de Levítico, todo no original, no hebraico, a gente vê que Deus está usando palavras ali que vão mostrar para nós que, então, de novo, não é uma exegese, interpretação, é uma leitura, apenas uma leitura. Estou compartilhando com vocês o que está escrito ali, né? O que eu entendo, não é o que está escrito. Todas essas festas ali, no original, você tem palavras, que é o Mikra Kodesh, que falam de santas convocações, que são chamadas de solenidades em português, que no hebraico é a palavra moed, no singular, que é moedim, no plural, que são esses tempos determinados. Então, Deus fez com que, em tempos determinados, ele ordenasse o seu povo em certas solenidades, e que essas solenidades marcariam esses tempos e seriam ensaios gerais para um grande evento que aconteceria na realidade no futuro. Ficou claro? Sim. Então, por exemplo, a Páscoa, ela era o cordeiro,
as ervas amargas, os pães asmos. Então, esse cordeiro tinha que ser levado para a casa da família, ficava 4 ou 5 dias na casa da família sendo examinado, até que no 5º dia, então, ele era imolado no crepúsculo da tarde, até que, então, assim, ele era todo ceado junto com todos da casa e tal, até os vizinhos. Então, isso era feito ano após ano, Páscoa. Até que um dia, João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E um ano depois, então, a gente vai vendo Jesus vindo de Efraim, das regiões desérticas de Efraim, e aí ele demora 4 ou 5 dias ali em Jerusalém sendo examinado pelas autoridades, e eles não veem defeito nenhum, não vejo nesse homem crime algum. E aí esse cordeiro lá em Êxodo tinha que ser de 1 ano, sem defeito, e Jesus está passando por uma examinação, e aí eles falam que não tem nenhum crime nesse homem, não tem defeito nenhum nesse Cordeiro de Deus. E no crepúsculo da tarde, o sol de meio-dia até as 3 horas da tarde fica tudo escuro, exatamente às 3 horas da tarde. Então Jesus morre exatamente no momento em que as famílias estavam em casa imolando o Cordeiro Pascal. Então, assim, ele cumpriu fielmente a Páscoa, e eu não vou dar tempo de falar aqui, as outras festas, estritamente. Então, Jesus, a pessoa dele, a vinda dele, a primeira vinda dele, cumpriu estritamente a Páscoa, a festa de pães asmos, primícias, ele é a primícia dos que dormem. A gente lê essas palavrinhas, mas a gente não conhece por que, né, que no Novo Testamento ela foi usada. E aí a gente vê Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo. Então, tudo isso, se a gente estudasse uma por uma, é de arrancar esses suspiros e falar assim, uau, isso se cumpriu assim fielmente. Piamente, assim, os minutos contados, cronometrados, Jesus ia, Jesus para, Jesus continua, vai para um, vai para outro, e tudo tem a ver com o cumprimento, por isso que ele veio para cumprir toda a lei. Então, lê essas histórias na perspectiva de que aconteceu, é maravilhoso, mas lê essa história na perspectiva de que tudo se cumpriu. Gente, tem Buda, Confúcio, Gandhi, qualquer outro nome que veio, até o próprio Maomé, a maior religião do mundo, qualquer outro nome, nenhum deles não havia nada escrito sobre eles antes que eles viessem. De repente vem o Filho de Deus, vem Jesus e estava tudo escrito. A história estava esperando por ele. E ele vem e cumpre todas essas coisas. Então, reforçando, passando bem por alto para mostrar que essas festas se cumpriram. Então, isso nos dá esperança quando a gente pensa assim, peraí, Páscoa foi, primícias foi, pães asmos, Pentecostes foi direitinho, cumpriu perfeitamente, estava tudo escrito, então, peraí. Tem outras festas nessa história, porque são 7, 4 foram, faltam 3. E aí foi essa conversa, foi nisso que eu fui estudando um pouco mais sobre isso. E falta tal das trombetas, falta tal da expiação e falta tal dos tabernáculos. Claro que em Cristo a gente consegue ver, não dá para falar, né, uma live aqui assim, para falar tudo de uma forma muito profunda, né? Mas o que a gente entende é que essa festa das trombetas seria a próxima. Já que Pentecostes foi a última que se cumpriu, a festa das trombetas seria a próxima. Então, escolhi falar sobre esse tema justamente porque foi na semana passada, a gente está perto dela, indo para Yom Kippur, né? Então, ela aponta, assim como a Páscoa apontava para a morte de Jesus, a primícia, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo, aí a gente consegue ver que a festa das trombetas aponta para a segunda vinda de Jesus. Essa festa das trombetas é quando essa trombeta tocar, ela vai anunciar a nossa redenção plena se manifestando. Jesus cumpriu tudo na cruz, tetelestai, está consumado, essa obra redentora já foi feita. Mas, a verdade, nós estamos ainda nesse corpo. Nossa alma, ela foi resgatada, nosso espírito para sempre, mas o nosso corpo não está glorificado ainda. Mashiach não veio ainda. O rei ainda não assumiu, como diz a palavra de Deus, que assumiu e passou a reinar. Então, hoje, o reino de Deus ele ainda é escondido. Ele não veio em visível aparência.
Mas vai chegar um dia que esse rei vai chegar, as trombetas vão anunciar a chegada desse rei. Mas como que você sabe, Catarina, que trombeta anuncia a chegada de rei? Como que você sabe que a trombeta fala dessa vinda de Jesus? Onde está isso? Então, vou dar esses versículos para a gente ir caminhando aqui para o encerramento. Os versículos são, primeiro, Números, capítulo... Nossa, quem nunca leu o livro de Números? Números, capítulo 10, versículo 1. Falei, gente, Números, isso mesmo, Números. Bamidbar. Disse no capítulo 10, versículo 1, olha só. Disse mais o Senhor a Moisés, faze 2 trombetas de prata, de obra batida, serviço, tal, tal, tal. Aí aqui, quando a gente lê isso, vou falando aqui, depois a gente, né, com calma, quem quiser depois, mas essas trombetas de prata, quando a gente estuda a palavra, a gente sabe que a prata fala da redenção. Interessante, são 2 trombetas de prata. Então, a gente já vê que isso está tipificando uma redenção em 2 etapas. A primeira trombeta na primeira vinda. E, de fato, essa trombeta foi anunciada na primeira vinda de Jesus. E agora nós aguardamos o toque da segunda trombeta de prata, que vai selar essa redenção em Cristo, que é essa vinda. Então, estamos aqui em número 10, que já nos deu essa dica maravilhosa. Um versículo que passaria despercebido, né? 2 trombetas de prata. Então, isso aponta para a nossa redenção. Então, se falamos de festa de trombeta, estamos falando de nossa redenção, porque as trombetas são de prata. A primeira trombeta toca na primeira vinda de Jesus, assim, de uma forma bem resumida também. A gente procura, às vezes, a primeira menção da palavra trombeta, para ver onde que ela, o significado dela. E a primeira menção da trombeta não tem a palavra trombeta. A primeira menção é do chifre do carneiro. E olha que curioso, essa palavra chifre do carneiro aparece em Gênesis 22, quando Abraão vai sacrificar Isaac, e na hora que ele vai fazer o sacrifício de Isaac, ao 3º dia, o que acontece? Aparece, então Deus fala, não, Abraão, e segura ali a mão dele, né? E ele vai e provê aquele carneiro que está com os chifres agarrado entre os arbustos, entre a plantinha ali. Então, por que na hora que Abraão ia sacrificar Isaac, Deus provê um animal, e esse animal é um carneiro que está preso pelos chifres. É um cenário que ela quer, de alguma forma, linkar para nós a morte do cordeiro com esse chifre de carneiro. Então, essa primeira ideia dessa primeira trombeta sendo tocada exatamente no momento da redenção do Jeová Jireh. Onde está o cordeiro? O Senhor proverá. E ele proveu o seu próprio filho para ser esse sacrifício, não é isso? Então, enfim, a primeira menção ali de Gênesis 22 já mostra para a gente o chifre do carneiro agarrado ali no arbusto, naquela plantinha, aquele chifre do carneiro na cena onde a provisão de Deus, né? O sacrifício foi feito apontando para essa trombeta e a redenção. A morte de Cristo foi a nossa redenção. Beleza. Depois disso, deixa eu ver, Apocalipse, claro que a gente conhece, já vou pulando lá para Apocalipse, estou pulando alguns versículos. Apocalipse 11, versículo 15, vai falar assim, a gente conhece o texto, que é o Apocalipse fala das 7 trombetas, né? O 7º anjo tocou a trombeta. E a gente vai estudar Apocalipse também, eu vejo, falo muito isso. Falei, gente, como que a gente vai estudar Apocalipse lendo só Apocalipse? Não tem como. Por isso que é o livro mais mal estudado e mal interpretado de todas as galáxias. Porque as pessoas querem ler Apocalipse estudando Apocalipse, lendo Apocalipse. Ou, o máximo, lendo alguns, né, Daniel, outros profetas. Mas tem que estudar Apocalipse lendo desde Gênesis. Eu costumo dizer, mas Catarina, eu leio o quê? Lê desde Gênesis. Porque se você ler desde Gênesis, você vai entender a construção que vai te preparar, vai nos preparar para entender Apocalipse. Então, em Apocalipse, a gente tem 7 trombetas, e aí, quando toca essa última trombeta, em 11:15, o 7º anjo tocou a trombeta. Aí a gente vai ver que houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo.
Então, a gente viu que essa sétima trombeta está associada ao reino de Deus, o reino desse mundo se tornando de Deus e do seu ungido. Algumas pessoas dizem que essa trombeta já tocou, a sétima trombeta já tocou, porque foi quando Jesus ressuscitou e os reinos do mundo, o reino do mundo se tornou, né, do Senhor e do seu Cristo. Existe uma linha de interpretação que diz isso. Só que esse versículo me parece um pouco claro. No versículo 17, olha que interessante. Ele vai dizer assim: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, a leitura cuidadosa, que és e que eras. A gente conhece essa expressão que fala assim, que é, que era e que há de vir. Se essa sétima trombeta tivesse sido tocada lá na primeira vinda de Jesus, nosso bendito Senhor, deveria estar escrito que era, que é e que há de vir. Mas aqui está escrito só que é e que era. Não está escrito que há de vir. Então significa que ele já veio. Ou seja, se Jesus já veio no tempo dessa sétima trombeta e não tem um que há de vir, só pode estar falando dessa segunda vinda de Mashiach. Então a trombeta... Quando você leu lá em Números, quando ele fala assim, fazes duas trombetas, mas aí que fala assim, né? Bendita fará servir-te para convocares a congregação. No caso, seria tipo assim, vamos dizer, né? Como Jesus já veio, seria então essa outra trombeta para juntar esse povo de Deus para a vinda de Jesus? Exatamente. Exatamente. A primeira trombeta, ela anunciou essa vinda do Cordeiro de Deus, que é a redenção. Como são trombetas de prata que falam da redenção, essa obra redentora começou com a morte de Jesus. Então, foi isso. A primeira trombeta anunciou a redenção, essa obra inicial de Jesus. Mas há uma segunda, são duas trombetas. E essa segunda trombeta vai anunciar o cumprimento pleno dessa redenção, que é o quê? Ele morreu para que agora ele pudesse reinar. Então, a primeira trombeta fala dessa redenção, da morte de Cristo, e a segunda trombeta fala da nossa redenção, do reino de Cristo sendo estabelecido plenamente aqui. Claro que é uma linha de interpretação, tal, mas estou compartilhando aqui com essa liberdade dentro de toda essa compreensão. Então, a segunda trombeta aponta para essa vinda de Jesus assumindo esse reino, que completa essa obra da redenção. Não é só nossa alma, agora o nosso espírito, nosso corpo também. A gente vai ser redimido desse corpo, vai ser redimido desse mundo. Faltam coisas ainda para se tornarem realidades. Sim. Muito bom você perguntar, porque aí vai ficando mais claro. Ficou? Sim, com certeza. Quem fala, eu vou agora, já que você perguntou assim, mas será, Catarina, que essa história de reino, a gente não já está vivendo reino e tal? Eu amo falar sobre isso também, claro, que é outro assunto, mas assim, anota o versículo de João 18:33. A gente tem 5 minutinhos, né? Estou olhando a hora aqui. João 18:33. Eu acho que falta 10 minutos, não? Ah, então ótimo. Conta quando eu entrei. Eu acho que falta mais ou menos, dando um desconto aqui, eu acho que até na hora da ligada, eu acho que deve dar mais ou menos uns 8 minutos. Mais ou menos isso, Massa. Então, anota em João 18:33, que Jesus claramente vai falar no final desse texto 18, lá para o 36, ele vai dizer assim, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Olha o que ele termina dizendo. Mas agora, o meu reino não é daqui. Esse agora diz tudo, né? Agora o meu reino não é daqui. Por quê? Porque um dia vai ser. E é isso que a sétima trombeta anunciou, vai anunciar. O reino deste mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Agora é. Então, assim, existe essa coerência nessa interpretação e nós aguardamos esse toque dessa última trombeta, dessa segunda trombeta de prata, anunciando essa redenção plena, que é quando o reino deste mundo se tornar do nosso Senhor e do seu Messias, do seu Cristo, então nós reinaremos e viveremos com ele. Bom,
A trombeta também aponta para peleja e vitória sobre os inimigos, anunciando a nossa completa redenção. Tem outros versículos, eu estou pulando aqui. Deixa eu ver. Bom, a questão dela anunciar a chegada do rei, essas coisas são tão claras na Bíblia, às vezes versículos que a gente não conhece, eu vou falando. 2 Samuel 15:10, quando ele vai dizer: quando ouvides o som das trombetas, direis, Absalão é rei em Hebron. Ou seja, a trombeta anunciando o rei. Isso, como eu falei no início, é uma construção histórica de conceitos. A Bíblia já mostra isso várias vezes. Primeiro livro de Reis, 1:39, Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo, o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! 2 Reis, capítulo 9, versículo 13, que fala também outra vez. Então, assim, em suma, no Salmo 98, versículo 6, que fecha com a questão do próprio Deus. Com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é rei. Então, a trombeta, ela anuncia a chegada, a coroação de um rei. A coroação de um rei. Então, eu li isso para mostrar que também não é uma interpretação da minha cabeça, né? São versículos que estavam perdidos, a gente coloca, estavam escondidos, e agora a gente viu que, juntando com todas essas informações, vai corroborando a esse fato, né? Concordando com esse fato, de que a trombeta anuncia também a chegada do rei. E tem tudo a ver com esse cenário de volta de Jesus, que é a redenção, que é a vinda do rei, que é a vitória sobre os inimigos, que é a conquista desse território e tal, tal, tal. E, deixa eu ver, finalmente, não posso deixar de falar esse último versículo, que é Joel. Esse profeta é como se, assim, se a gente tivesse dúvidas ainda, não, mas Catarina, será que é isso mesmo? A gente está interpretando às vezes também errado, não, e tal. Não, olha só, o profeta Joel fala assim: se vocês têm alguma dúvida, eu já vou mostrar logo para vocês. Então, Joel escreve no capítulo 2, versículo 1, para fechar: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Amém. Assim, não deixa dúvidas de que o toque da trombeta, no final das contas, Catarina, o que ela esconde? O dia do Senhor. E o dia do Senhor vem e já está próximo. Quanto mais nós falamos isso, nós somos também essas trombetas que estão anunciando esse dia do Senhor, essa volta do Messias, ano após ano. Yom Teruah é celebrada com toque de trombeta e com ainda como esse ensaio geral. Mas um dia nós estamos aguardando que plenamente nós vamos ver o nosso rei vindo, completando essa obra da redenção, estabelecendo o seu reino, vencendo sobre os inimigos, nos levando ao arrependimento, enquanto isso, nos preparando para encontrar esse rei, porque a trombeta vai tocar. Tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Bom, bendito seja o Senhor pela sua exagerada soberania. Por enquanto, acho que a gente pode terminar aqui. Amém. Nossa, tremendo, assim, pude aprender muito. Eu sei que tem muito mais, mas, assim, já deu para dar meu Deus, muito, assim, foi muito edificante, Catarine. Glória a Deus, assim. E eu só tenho uma coisa que me passa na cabeça, assim, sabe? Quando você fala assim, a vinda de Jesus, no caso, tem uma passagem que eu não sei se é em João, que fala bem assim, que a vinda de a gente não sabe o dia exatamente, né? O próprio Jesus falou que ele não sabia, que só o Pai saberia, né? Mas que tem uma passagem, eu não me lembro direito, mas que fala assim, que a vinda de Jesus será próxima quando todos conhecerem o reino de Deus. Eu não sei se é em João, eu vi. Então eu acho que você está se referindo a Mateus 24,
que fala que todo evangelho será pregado, que esse evangelho será pregado em toda a terra, é isso? E então virá o fim ou não? Não, eu acho que seria mais ou menos isso, mas que ele fala, quando todos conheceram o reino de Deus, eu não estou me lembrada agora a referência, assim, mas eu não sei, se eu não me engano, eu não sei se é em João, eu acho que é mais em João, não sei se é primeiro de João, alguma coisa assim. E Mas com a o fato vinda da dele, gente, o reino assim, fica manifesto? onde eu quero chegar com isso? Assim, a gente proclamando esse reino de Deus para que o evangelho chegasse assim, tipo assim, a vinda de Jesus seria mais rápido, vamos dizer assim, baseado nessa palavra, ou não teria nada a ver? Engraçado, essa pergunta é muito boa. Não. O que acontece? Eu já falei essa palavrinha-chave aqui. Deus tem tempos determinados. Então, as coisas elas já estão todas determinadas, os tempos estão determinados. Você sabe que Deus, essa mesma palavra tempos determinados, ela serve para marcar as estações. Então, é como se eu perguntasse para você, Mônica, o Sol, ele fica 12 horas e some 12 horas. E eu falasse assim, será que não tem como o Sol nascer antes? Não, porque é o Não, tempo determinado dele. Então, Deus entendi. determinou o dia, Deus determinou a noite, Deus determinou o tempo da volta da Lua, o tempo da rotação da Terra. Então, assim, Deus determinou. Então, há um Então dia já tá. determinado para essas Amém. coisas. O que nós podemos é apressar o nosso anseio, né? Trabalhar o nosso coração para que, se a gente quisesse que ele volte só ano que vem, a gente desejar que ele volte hoje. Me dei fazer entendida? Porque é isso Aham, que tem que ter, essa urgência no nosso coração do Maranata. É apressar sim, no nosso coração. Isso sim, produção. que ele vem Estar hoje. preparado, né? Isso Estar que é a questão. preparado, assim, se preparar, né? Isso, Tá? isso. Que a gente Deixar. possa se arrepender, estar preparada mesmo, para que aqueles que não aceitaram o Senhor, mas que aceite, aqueles que não se arrependeram, se arrependa, né? Porque, de Isso. fato, né, a vinda do Senhor tanto pode ser amanhã, como pode ser essa noite, como pode ser qualquer outro dia, porque já está Exato. determinado, como você mesmo falou, né? Então, assim, glória a Deus por isso. Mas é interessante isso, porque eu fiquei até pensando hoje sobre essas questões, assim, que Deus nos dá essa oportunidade todos os dias, né, da gente ser esse pão, né, sem o fermento, pão asmo, assim, sem pecado, né, então, assim, que a gente possa mesmo se arrepender, né, que ainda há tempo, né, então, glória a Deus por essa oportunidade que Deus nos dá de realmente nos arrepender e se preparar para receber, né, o Rei dos Reis, assim, para essa volta Nossa, de que Jesus. maravilha. Que Ô, maravilha. Catarina, Excelente encerramento com essas palavras. amém. E eu sempre peço, assim, os convidados para orar no final. Então, como já está finalizando, talvez até feche na hora que você estiver orando. Mas aí eu queria pedir para você orar, então, por todo mundo, né? Pela gente, para quem está nos ouvindo, para quem ainda vai ouvir, né? Então, se você orasse por nós, mas desde já mais, muito obrigada mesmo, né? Por essa aula aí, por esse aprendizado. Foi muito enriquecedor. Foi muito edificante, assim, me edificou demais. Muito obrigada. E aí, ora Ai, por nós. bom, só que aquela coisa que geralmente eu vejo que se dá uma última palavra. Se você, inclusive, quiser até abrir o chat só nesses últimos minutos, antes de eu orar aqui, mas pode abrir. O que acontece? Tem pessoas que podem ouvir essas palavras e eu gostaria de encorajar que é o quê? Ah, quando a gente fala da parábola das 10 virgens, a Falta gente conhece... 19 segundos, vai deixar. Ah, já. Mas desliga? Se você quiser, a gente pode reabrir o segundo, que se alguém quiser fazer alguma pergunta, se você estiver disposta, você que sabe. Nossa, não sei, acho que não, então.